Olá, meu nome é Silvano e a nossa conversa hoje vai ser em torno do tema papéis familiares. Quem faz o quê? No nosso dia a dia, nos conflitos que presenciamos, frequentemente nos deparamos com esta questão dos papéis familiares, porque aqui e ali parece que nem sempre estamos atuando conforme havíamos planejado. Na nossa crença espírita, supostamente lá no plano espiritual houve uma reunião prévia em que espíritos se reuniram e planejaram vir naquela encarnação, um como pai e uma como mãe, aquelas duas da ponta como filhas e esse do meio como filho. Então, é uma reunião prévia que existe antes da encarnação de todos eles. O que acontece é que, indo ao mundo material, um espírito superior que estivesse coordenando esse processo todo, eventualmente iria encontrar algumas distorções. Se ele fosse algumas décadas depois no ambiente dessa família, talvez encontrasse isso. Uma figura estranha, um mosaico, uma cabeça de monstro. Porque aquele homem que era para ser o pai, frequentemente coloca-se na posição de filho, não assume a liderança, não decide as coisas que um pai deve decidir. Aquele que era para ser o filho, às vezes, tem que lançar mão de decisões que o colocam ao nível de um pai. A mãe, eventualmente, subjuga-se à vontade das filhas e também fica na posição subalterna, que não é aquela que ela havia planejado. Então, lá no plano espiritual, planejaram isso. Mas, às vezes, na prática, é isso que se encontra. Se formos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, item 9, há um alerta dos espíritos superiores que nos dizem: ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então é um chamamento que eles fazem. Não é em vão, não se está aqui a passeio. A alma vem do espaço para progredir. E nós, pais e mães, temos deveres envolvidos pelo amor, de forma a aproximar os nossos filhos de Deus. Continuando o alerta, eles dizem: tal a missão que vos está confiada. E mais adiante alertam: se por vossa culpa ele se conservar atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, que é o que nenhum de nós, pai e mãe, deseja para o seu filho. Então, muito interessante ver que os espíritos superiores já nos alertavam acerca desse tema. Então, diante do alerta dos espíritos superiores, devemos nos posicionar como pais e mães e enfrentar esses dilemas que nos rodeiam o dia a dia. O que nós, pais e mães, estamos fazendo? Será que cumprimos exatamente com esse papel? Às vezes sim, às vezes não. Cenas da vida real em um consultório. Certa vez, uma mãe traz uma criança febril à consulta e se queixa: o senhor vê que absurdo. Ele teve febre na creche e as professoras mandaram me chamar. E aí ela, muito irritada, muito furiosa, acrescentou: vem cá, não é obrigação delas trazer ele, o meu filho, ao médico? Então ficamos abismados com essa colocação, por ver ali um exemplo na nossa humilde análise de distorção de papéis familiares. Na distribuição dos papéis familiares, quem recebeu a atribuição de ser pai e mãe? As tias da creche? Elas foram na reunião aquela reencarnatória? Elas estavam lá? Nos parece que não. Quem estava lá era o pai e a mãe. Onde está o compromisso reencarnatório assumido diante da espiritualidade? Nos exemplos do dia a dia, vemos que nós, pais e mães, estamos falhando, estamos delegando a outras pessoas o nosso papel. Então, é o que está nesse slide. Que bagunça! Quem está exercendo qual papel? Existe uma outra forma de ver isso, que é confrontarmos a nova geração com a velha geração.
Se você observar, se você ouvir esse tema que estamos discutindo hoje, talvez você se situe numa ou noutra dessas gerações. Então, aqui temos um exemplar de cada uma das gerações. Claro, a mãe, uma pessoa mais velha, aí dos seus 40 e poucos anos, a filha, dos seus 13, 14 anos. Cada uma pertence a uma geração. A velha geração tinha alguns traços de organização. É uma regra geral, sociológica, é óbvio, cada pessoa é de um jeito, mas mais ou menos essa geração trabalhava preconizando alguma organização, agia no seu dia a dia dessa forma. Nós, dessa geração mais antiga, usamos essa expressão no meu tempo se fazia isso, no meu tempo era assim. Justamente porque nós temos referenciais no passado. Meu avô criou os filhos assim, o meu pai, meu professor antigo na escola, referenciais no passado. E parece que essa nossa geração mais antiga tinha mais deveres que direitos, de tal sorte que sim, nos sentíamos obrigados moralmente a lavar a louça em casa, ajudar na arrumação, a desempenhar bem na escola, assim por diante. A nova geração age, trabalha, estuda dentro de uma certa desorganização. Eles não têm muitos vínculos com o passado, então não adianta dizer para um desses da nova geração, no meu tempo era assim, porque isso não diz nada a eles. Os referenciais são outros. E é uma geração que aparentemente tem mais direitos que deveres. Eles exigem o celular, exigem a TV, exigem conexão com a internet, exigem, e nem sempre correspondem com ajuda, com auxílio, com um trabalho, com uma dedicação que pudesse compensar todas essas suas exigências. Geração antiga, se a gente recebe uma pesquisa para fazer, puxa, o que no nosso tempo nós fazíamos? Consultávamos uma enciclopédia, íamos atrás de livros e eventualmente algum de nós ainda ia numa coisa chamada biblioteca. A nova geração recebeu uma pesquisa? O Dr. Google resolve todos os problemas. Abre o computador, vai no Google, coloca o tema da pesquisa, copia, cola, imprime, em 30 segundos está pronta a pesquisa, e às vezes eles sequer leram o que está escrito ali. Você tem dúvida a qual você pertence? Você está aí no limbo, na transição, você tem 30 e poucos anos? Então faça-se a seguinte pergunta: se você lê manual de instruções, você é da geração antiga. Se quando você compra uma TV nova, um celular, alguma coisa nova, você precisa ler alguma coisa no manual, você é da antiga. A nova geração não lê manual de instruções. Eles fazem tudo descobrindo, mexendo, porque eles têm habilidades para lidar com essas tecnologias todas que estão ao nosso redor. Mas pense bem, para esta nova geração ser como ela é, para ela viver com essas características, alguém da velha geração tem que estar por trás, fazendo tudo. Alguém vai lavar louça, alguém vai no mercado fazer as compras, alguém paga as contas no fim do mês, assim por diante. Então, não deixa de ser uma postura cômoda. Eles são o que são porque alguém lhes está dando suporte. Certa vez uma pessoa nos contou, nos deu um relato bem interessante. O filho mais novo deles, era uma família numerosa, estava morando sozinho em São Paulo, na capital. Ia fazer um curso, alguma coisa assim. E lá pelas tantas, um dia ele liga para casa e comentou com a mãe que tinha faltado luz. Como faltou luz? Faltou luz. Ela perguntou, pagou a conta de luz? E ele se mostrou surpreso. Conta de luz? É, a conta de luz. Não sabia que tinha uma conta de luz, que tinha que pagar a conta todo mês para que houvesse energia. Então esse é um exemplo bem pueril do que falávamos agora há pouco. Alguém da velha geração, então a mãe ou o pai dele vai ter que dizer: fulano, vamos pagar essa conta para que tu volte a ter luz. Porque ele, conectado nas mídias, conectado na internet, no celular, nunca, lá do alto de seus 18, 19 anos, se apercebeu de que era necessário pagar conta de luz.
Até um tempo atrás a gente falava das pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, etc., sem se levar em conta a época na qual eles tinham vivido. Então, ou era uma criança, ou um adulto jovem, ou um idoso, assim por diante. Hoje em dia isso não é mais aceito por certos setores da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, e então entra o conceito das gerações. E aí é muito interessante situarmos as gerações, porque daí não importa se você é novo ou velho, se é adulto, se é criança, o que importa é a época em que você viveu. Vamos voltar lá no tempo. Os tradicionais são pessoas que nasceram até 1945. É a geração que enfrentou uma grande guerra, são práticos, dedicados, gostam de hierarquias rígidas, sacrificam-se para alcançar seus objetivos. Os baby boomers é aquela turma que nasceu de 46 a 1960. São os filhos do pós-guerra que romperam padrões e lutaram pela paz. Mais otimistas, puderam pensar em valores pessoais e na boa educação dos filhos. Têm relações de amor e ódio com os superiores, são focados e preferem agir em consenso com os outros. Vamos avançando no tempo. Geração X, e aqui eu pessoalmente me enquadro, são aquelas pessoas nascidas entre os anos 60 e 80. Somos filhos dos baby boomers. Então, essa geração, a X, pensa em qualidade de vida, liberdade no trabalho e nas relações, mas é uma geração em que as pessoas se tornaram céticas e super protetoras. Isso é uma característica importante da geração X, porque o fato de sermos nós, os X, super protetores, vai causar, consequentemente, algo na geração seguinte, que é a geração Y. Então, a geração Y é aquela turminha nascida entre 1980 e 2000, mais ou menos. Também chamada geração Next ou Millennials, filhos da geração X e netos dos baby boomers. Cresceram em uma década de valorização intensa da infância com internet, computador e educação mais sofisticada que as gerações anteriores. Ganharam autoestima e não se sujeitam a atividades que não fazem sentido em longo prazo. Sabem trabalhar em rede e lidam com autoridades como se eles fossem um colega de turma. É aquela história que as pessoas contam do filho adolescente ou de 18, 19 anos que vai fazer um estágio numa grande empresa e no primeiro dia chega lá e chama o chefe daquela empresa de parceiro, de tio, e aí cara, tratam como se fosse um colega de turma. Essa geração Y tem algumas características que é bem interessante a gente esmiuçar. Estão sempre conectados, procuram informação fácil e imediata, preferem computadores a livros, preferem e-mails a cartas, estão sempre em busca de novas tecnologias, compartilham tudo que é seu, dados, fotos, hábitos, colocam na internet, no MSN, no Orkut, no Facebook, foto do passeio no fim de semana na praia, foto do namorado, da namorada, o que fez, o que vai fazer, compartilham tudo que é seu. Vivem em redes de relacionamento, essas que a gente citou agora há pouco, e digitam ao invés de escrever. No entanto, a gente observa o seguinte, essa geração Y, talvez por ter sido muito super protegida, não mata nada no peito. Essa geração já chegou ao mundo supostamente adulto e eles já têm filhos, e eles são pais de família, e eles já são deputados ou vereadores, eles já ocupam o seu lugar na sociedade. Aí, um filho deles teve uma febre, em meia hora, em 40 minutos, eles estão enlouquecidos numa emergência médica, porque eles não suportam aquela contrariedade, aquela adversidade, eles não conseguem resolver isso dando um antitérmico, dando um banho, observando a criança, não. Eles não matam nada no peito. Nas rupturas sentimentais, não conseguem lidar com isso. As pessoas às vezes acabam um namoro e um vai e comete suicídio. Não tem uma estrutura emocional forte que lhe permita romper um relacionamento e tocar a vida em frente. Diante de adversidades, demissões, rodou no vestibular, bateu o carro, frequentemente entram em depressão. Então,
É instigante isso, assim como é um paradoxo, é uma geração ligada, conectada, que está olhando o mundo como um todo, mas que não mata nada no peito. Nós espíritas poderíamos perguntar, serão eles os índigo? Será essa a nova geração que foi descrita por alguns espíritas com muita propriedade? Essa geração nova de espíritos que encarnaram com algumas características? Fica este chamamento, fica esta dúvida. É bem provável que aí estejam sim os espíritos índigo de que tanto já se falou. Conversamos sobre papéis familiares, compromissos que nós assumimos antes de encarnar diante de Deus, de Jesus, da espiritualidade. No nosso singelo modo de ver, alguns dos conflitos que existem hoje no dia a dia provém da nossa má atuação nessa questão dos papéis familiares. Nem sempre somos pais tão bons, mães tão boas. Nossos filhos às vezes ficam à deriva. O que os espíritos superiores nos ensinam é: o compromisso é sério e ele é para esta vida. Não vem ao caso se nosso filho é geração X, é geração Y, é índigo, se ele é da antiga ou da moderna. Enquanto nosso filho, cabe a nós, pais e mães, educá-lo, colocá-lo no caminho do bem, no caminho que levará à luz de Deus. Obrigado pela paciência de vocês. A gente volta num outro momento.